Bom, nesses últimos dias algumas coisas bem interessantes aconteceram nesse mundo de inteligência artificial, em especial em relação a OpenAI. Uma das coisas interessantes que aconteceu foi que o Sam Altman, que é um dos cofundadores da OpenAI, foi no podcast do Lex Fridman. E eu recomendo aí quem quiser assistir uma conversa de 2h30 com o cofundador da OpenAI, o Sam Altman. É bem interessante tudo que eles discutem aqui, e que são coisas aqui e tecnologias que podem impactar nossa vida diretamente nos próximos anos. Mas outra coisa interessante que aconteceu foi um artigo publicado pela própria OpenAI, junto com a Universidade da Pensilvânia, onde eles analisaram o impacto que esses algoritmos de inteligência artificial pode ter no mercado de trabalho, o quanto que isso iria impactar nas profissões que existem hoje em dia. E essa é uma conversa bem interessante, que muita gente está tendo atualmente, do quanto que essas inteligências artificiais podem acabar com os empregos. E a outra, talvez grande novidade desses últimos dias, em relação aos plugins para o ChatGPT, que agora vai existir a funcionalidade de você poder instalar plugins personalizados que vão interagir com o ChatGPT e permitir que o algoritmo faça coisas que ele nunca fez antes, como navegar na internet, por exemplo. E muita gente está dizendo que esses plugins para o ChatGPT é algo meio equivalente à criação da App Store, logo após o lançamento do iPhone, e que um monte de empresa bilionária nasceu exatamente da App Store. Mas se não fosse a App Store, o Instagram nunca teria sido criado. Então vamos falar um pouco sobre esses assuntos nesse vídeo. Bom, esse episódio aqui que rolou do Lex Fridman conversando com Sam Altman é realmente algo que muita gente já estava esperando. Não à toa o vídeo aqui, com alguns dias de publicação, já atingiu mais de 1 milhão de visualizações em apenas 3 dias. Porque realmente, desde o lançamento do ChatGPT, que fez um sucesso absurdo aí nesses últimos meses, o Sam Altman, que é essa figura por trás da OpenAI, que veio desse universo de startups do Vale do Silício, acaba levando, de certa forma, o mérito do negócio. Mas uma das cenas que eu achei bem marcante foi quando o Sam Altman disse pro Lex Fridman se o ChatGPT deveria ser open source, se eles deveriam ter simplesmente aberto o código do ChatGPT e dos algoritmos da OpenAI e que todo mundo pudesse usar aquilo como quisesse. Do you think we should open source GPT-4? My personal opinion, because I know people at OpenAI, is no. E até é interessante ver eles conversar sobre esse assunto, porque realmente eu, vendo aquilo, comecei a refletir um pouco sobre o assunto. E tu começa a entender que talvez simplesmente abrir aquilo ali de forma open source, talvez fosse uma péssima ideia. No sentido de que é uma ferramenta extremamente poderosa e que sem os devidos filtros poderia causar mais mal do que bem. Imagina a quantidade de fake news ali, que esse negócio já pode gerar, mas poderia gerar mais ainda, caso isso estivesse totalmente open source. Então eu entendo a decisão que eles tomaram de não abrir totalmente o código, de permitir que você use esses algoritmos através da API deles, mas que o modelo em si não foi disponibilizado de forma open source. Claro que um outro lado meu defende muito essa questão de open source, porque é bizarro um conhecimento desse ficar centralizado em uma única empresa. E cada vez que você precisar usar um algoritmo desse, que vai ser algo cada vez mais recorrente, você vai ter que pagar ali para Microsoft, para OpenAI. E os softwares de código aberto representam realmente a descentralização e tornam o acesso à tecnologia de forma mais democrática. Mas definitivamente nem todo mundo vai usar isso aqui pro bem. Então talvez liberar aí o GPT-4 sem filtro nenhum, podendo falar o que ele quisesse, talvez fosse algo um pouco irresponsável. Mas enfim, mas fora isso, a OpenAI lançou esse artigo aqui, GPTs are GPTs, uma primeira visão sobre o impacto no mercado de trabalho dos modelos de LLM, Large Language Models. E é muito louco, porque nesse artigo eles dizem que cerca de 80% da força de trabalho dos Estados Unidos podem ser impactadas em pelo menos 10% nas suas tarefas de trabalho com a introdução desses modelos de LLM. Então imagina, 80% da força de trabalho americana vai ser impactado por esses modelos, em pelo menos 10% das coisas que as pessoas fazem, e que cerca de 19% dos trabalhadores podem ter cerca de 50% das suas tarefas impactadas. Então 20% das pessoas, metade das coisas que elas fazem vai poder ser feitas por esses algoritmos de inteligência artificial. Mas talvez uma das coisas mais chocantes é essa informação aqui, de que empregos com altos salários vão ser impactados de uma forma mais forte por esses modelos de LLM. Então a gente está falando aqui de engenheiros, de médicos, ou seja, todas essas profissões que dependem de muito conhecimento. E esses serão os mais impactados por esse tipo de modelo. E também eles dizem aqui que essa análise que eles fizeram vai fazer com que 15% de todos os trabalhadores dos Estados Unidos consigam completar suas tarefas de uma forma mais rápida e com uma melhor qualidade. E que quando outras ferramentas forem construídas em cima desses modelos de LLM, isso pode subir para, 47% a 56%. Então esses modelos de LLM e dos GPTs podem ter um impacto bem grande na economia, na sociedade e em vários outros tipos de políticas. Então tá aqui um dos estudos mais recentes realizados sobre esse tema das pessoas perdendo emprego para essas inteligências artificiais.
E a gente vê ali que o impacto não vai ser pouca coisa. E assim, ali no podcast do Lex Fridman, o Sam Altman, ele volta e meia fala que essas inteligências artificiais, elas estão vindo para libertar os seres humanos. De que as pessoas não vão mais ter que fazer essas tarefas repetitivas e chatas. Porque agora vai ter uma tecnologia que vai fazer isso para elas. Então, sei lá, da mesma forma que a gente não usa mais um cavalo, ou não precisa mais caminhar para percorrer uma longa distância, já que a gente pode usar, sei lá, carros ou aviões para se locomover por aí. Na teoria, esses modelos vão ser o mesmo avanço tecnológico, só que para tarefas aí de trabalho. Só que o Sam Altman deixa claro ali na conversa que ele teve que muito provavelmente esse crescimento vai ser exponencial. Como toda tecnologia, isso vai crescer exponencialmente. Isso parece tão claro porque a gente tá vendo essa evolução exponencial acontecendo na nossa frente. De que todo mês aí surge um modelo que é muito melhor do que o que foi lançado no mês anterior. Só que o grande lance é como é que vai ser o impacto disso na economia? E como a gente viu ali, vão ser profissões com altos salários, profissões super qualificadas que vão estar tendo maior impacto. Não é porque tu vai precisar de um engenheiro que estudou anos ali numa universidade, sendo que agora você pode contratar uma inteligência artificial dessas aqui, que talvez seja muito mais inteligente que um engenheiro, e que vai custar centavos. Então, dependendo da exponencialidade do crescimento dessa tecnologia, pode ser que o impacto na economia e no mercado de trabalho seja gigantesco. De muita gente ali perdendo emprego de um dia para o outro, por causa do avanço dessas tecnologias. E assim, aqui tem um post no Reddit falando exatamente sobre isso. Um cara aqui colocou um depoimento, dizendo que ele perdeu tudo que ele amava no seu trabalho por causa do Midjourney, aquele algoritmo que cria imagens muito realistas utilizando inteligência artificial. E ele falou aqui que ele trabalha numa empresa pequena de jogos, que tem mais ou menos umas 10 pessoas, e que ele fazia parte do time de arte, que eram apenas 2 pessoas. E que desde que o Midjourney na versão 5, que é a mais recente, foi lançada na semana passada, ele não é mais um artista e nem um artista 3D. E que tudo que ele faz hoje em dia é simplesmente prompting. E que isso aconteceu de um dia pro outro pra ele. E que ele não teve chance. De que agora tu consegue em poucos dias ali gerar um personagem 3D usando o Midjourney, que era uma coisa que demorava ali semanas pra fazer isso em 3D. Então meio que toda a habilidade do cara ali em ser um bom desenvolvedor de personagens 3D, acabou que isso não serve mais pra nada. E que não tem nem como culpar o chefe dele. É óbvio que o cara vai optar em usar o Midjourney pra fazer um determinado trabalho, que vai poder ser feito em um tempo muito mais curto, e vai ser muito mais barato, consequentemente, do que perder semanas pra criar ali um personagem 3D manualmente. Então pessoas perdendo o emprego ou tendo seu emprego impactado por esses algoritmos está acontecendo aqui na nossa frente todos os dias. Não é uma coisa que vai acontecer só no futuro. Já tem muita gente sendo impactado por isso. Mas talvez uma das coisas que vai dar ainda esperança para algumas pessoas é essa questão dos plugins do ChatGPT. A OpenAI lançou aí agora esses plugins, que é a possibilidade de você poder instalar coisas dentro do ChatGPT. No momento, apenas algumas grandes empresas ali estão podendo fazer isso, estão podendo fazer uso desses plugins, como a Expedia, o Zapier, a OpenTable para reservar restaurantes, o Instacart, por exemplo, para fazer compras em supermercados. E eu digo que isso aqui talvez seja uma esperança para algumas pessoas, porque agora é um novo mercado. Assim como a App Store abriu um mercado logo depois que o iPhone foi lançado, infinitos aplicativos foram criados. Com certeza isso aqui abre muitas possibilidades para muita gente de criar aplicações aqui dentro, e que provavelmente daqui a alguns meses ou talvez daqui a algumas semanas você vai poder criar um plugin aqui dentro e vender ele aqui dentro. Da mesma forma que os aplicativos são vendidos dentro das lojas de aplicativo, como a App Store e o Google Play. E um desses plugins, por exemplo, que eles estão disponibilizando aqui é o WebGPT, que é a possibilidade de você fazer o ChatGPT navegar na internet. Sei lá, você pode fazer uma pergunta que ele pesquisa coisas na internet, racionaliza isso pra você e te dá uma resposta. Isso é uma coisa muito louca. E esse era um dos pontos que muita gente criticava do ChatGPT, o fato dele não poder fazer buscas na internet. E isso agora foi resolvido com esses plugins. Um outro plugin interessante é o do Instacart, onde você pode conversar ali com o ChatGPT, pedir para ele criar uma lista de compras, e essa lista de compras vai automaticamente para o aplicativo do Instacart, que é uma empresa aí famosa, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não tanto, mas você pode fazer compras no supermercado utilizando esse serviço. Então o ChatGPT iria preencher o seu carrinho de compras com a conversa que você estivesse tendo com ele, e você poderia fazer toda a sua compra ali pelo próprio ChatGPT. Então de fato vai ter muita gente perdendo o emprego por causa desses algoritmos. Ou as pessoas vão ter que simplesmente se reinventar e aprender a usar esses negócios. Mas da mesma forma também vai ter novas oportunidades. E essa questão aqui do ChatGPT plugins é uma delas. Imagina a infinidade de coisas que podem ser criadas utilizando essa infraestrutura dessa inteligência como base e criar aplicações em cima disso. Jogos, serviços, entretenimento, tudo com base nessa tecnologia que está ficando cada vez melhor. Então felizmente o ChatGPT ainda não consegue gravar vídeos. Então por enquanto o meu emprego está garantido.